Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver uma propriedade do CSS3 que, no momento que eu estou gravando essa aula aqui agora, em julho de 2016, essa propriedade ainda não é totalmente suportada em todos os navegadores. Então ela ainda está em processo de ser suportada em todos os navegadores e todas as versões, tá bom? Porque ela não foi suportada assim que o CSS3 foi implementado. Então fica essa lacuna um pouquinho no processo de desenvolvimento, tá? Mas eu vou te mostrar todas as alternativas para essa propriedade que eu vou te ensinar agora, que é a de degradê, gradientes, para a gente fazer degradê como background de uma div ou de algum elemento, tá? Então vamos fazer uma div de exemplo aqui. Exemplo. Vamos botar um tamanho padrão, vamos supor 500 pixels e 200 de largura, tá? Então, background color, vou botar red só para você ver, ó, tá aqui o meu elemento, tudo bem? Então, vamos agora botar um background degradê nele. Como funciona esse processo? Como eu te falei, essa é uma propriedade que ela ainda não é suportada em todos os navegadores. Então eu preciso fazer meio que alguns backups com relação a ela, tá? Então, por exemplo, como no Internet Explorer as versões mais anteriores ainda não suporta esse tipo de elemento, então você tem que botar um background padrão para caso não suporte, né? Então, por exemplo, vamos botar aqui um background blue, ok? Então, fazendo esse tipo de operação, ó, vai ficar azul caso o navegador não suporte o que a gente vai fazer depois, tá? Então, a próxima propriedade que a gente vai ter que botar, para você inserir um gradiente, você vai ter que usar 4 propriedades, tá? Por quê? Na verdade, você só precisa de uma, mas por causa dessa questão de navegadores, você tem que prevenir todas as ocasiões. Então, o padrão é background linear gradiente, ok? E aqui, entre parênteses, você vai botar as propriedades. Você pode botar, por padrão, a primeira propriedade é a direção, depois vem a primeira cor e depois a segunda cor. Se você tiver mais cores, você pode ir adicionando, tá? Ou se você não tiver a direção concluída ainda, só tiver as cores, você pode ir adicionando. Por exemplo, white, blue. Quando eu atualizar, ó, ele vai começar no branco e vai ir mudando até o azul. Ok? E se o meu navegador não tiver suporte, ele vai botar aqui em azul. Tudo bem? Então vamos inserir agora, por exemplo, um terceiro elemento, como uma cor bem nada a ver com a outra, mas enfim, só para te mostrar o exemplo, branco, azul e vermelho. Tudo bem? E agora vamos lá para as proteções que eu tinha te falado. E aí a gente já avança um pouco mais nesse elemento, que ele é bem completinho. Olha só. Aqui foi o elemento padrão que funciona, que é a sintaxe correta, tá bom? E agora a gente precisa prevenir para, por exemplo, versões do Mozilla da 15 para baixo, tá? Da 15 para baixo não funciona esse comando que tem aí. Então, para isso você faz assim, ó. Menos moz, menos, e aí você copia o mesmo comando. Tá? Ou seja, menos moz, menos linear gradiente, tá. Aí funciona. Tá? Tem também para o Opera. Então, background, menos O, menos, e o processo todo normal. Ok? E tem também para o Safari, versões abaixo das 6. Então, background, menos WebKit, e você salva assim. Ou seja, se eu quero botar um linear gradiente do branco para o azul, eu preciso
padronizar para quando o navegador não tiver suporte, como Internet Explorer do 8 para baixo. Eu ponho a sintaxe padrão e eu ponho as proteções para funcionar em todos os navegadores. Então, se eu atualizar aqui, ó, ele vai ficar do branco para o azul, como eu tinha botado aqui, ok? Então, um outro detalhe que a gente vai botar agora é a direção da nossa cor. Quais são as opções que a gente pode fazer? A gente pode botar em graus, ou seja, se eu botar como o nosso navegador é o Chrome, então para não ficar repetindo, eu vou excluir aqui essas proteções e você tem que botar quando você for fazer o seu projeto, tá bom? Mas como a gente vai mudar muito aqui, então eu vou fazer apenas com um e aí você faz as proteções como eu te falei. Por exemplo, se eu ponho menos 75 graus, você faz assim, tá? E atualiza, ó, você vê que ele fica num ângulo quase reto. Você vê pela essa falhazinha aqui, ó, não sei se você consegue ver no seu navegador, né? Mas no seu monitor, mas tem uma falhazinha aqui que você consegue visualizar que ela não está 100% 90 graus, como se eu tivesse botado assim, ó, 90 graus. Aqui ela está 100% 90 graus, ou seja, o branco está aqui e o azul está aqui, ele vai de uma cor para outra. Tudo bem? Se eu botar 90 graus ao invés de menos 90 graus, ele inverte. Ou seja, aqui começa o branco e vem até o azul. Certo? Se eu botar, por exemplo, 45 graus, ele vai ficar exatamente começando dessa ponta até essa ponta. Ok? Então assim é dessa forma que você faz gradientes com o CSS3. Se eu fizer menos 45 graus, ele vai inverter as cores, tá bom? Então aí começa daqui agora o branco e vem até aqui. Tudo bem? Então é dessa forma que você faz propriedades no HTML, no CSS3, tá? Você pode botar aqui propriedades como top, por exemplo, tá? Na verdade não é top, é down, né? Não é down nem top, mas eu acho que essa propriedade não é permitida nesse navegador. Deixa eu ver se é up. Não, também não é. Então não é permitida nesse navegador. Deixa eu ver se é left. Não, também não. Deixa pra lá. Você põe em graus porque o padrão é em graus, tá bom? Então você põe, por exemplo, 60 deg. Ele vai funcionar e vai ficar 60 graus a sua animação, tá bom? Então, se você é acostumado a usar, por exemplo, Photoshop, lá você quando vai mexer num gradiente, você mexe em graus, né? Você altera a bolinha lá para 90 graus, 45, etc. E aqui no CSS3 o processo é exatamente o mesmo. Você põe a cor 1, a cor 2 e aqui no primeiro parâmetro você põe a quantidade de graus que você quer que faça o seu processo, tá bom? E aí ele vai preencher qualquer que seja o tamanho do seu elemento. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula.